Olá, este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira. No último episódio, li o conto O Barril de Amontilhado, de Edgar Allan Poe. Hoje tem poesia por aqui, e é poesia de autoria feminina. Vou ler Todas Iguais, da poeta Mar Becker. Então, te inscreve no canal, deixa teu like e vamos que vamos. Fora Bolsonaro, tá tudo bem com vocês? Então, vamos saber um pouco sobre o tema deste episódio. Todas Iguais está em A Mulher Submersa, primeiro livro de poesias de Marcele Andresa Becker, a Mar Becker, que nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e atualmente mora em São Paulo. Ela tem formação em filosofia e especialização em metafísica e epistemologia, que é um ramo da filosofia que pesquisa o conhecimento científico. A Mulher Submersa saiu pela editora Urutau. Para os ouvintes de Portugal do Literatura Oral, o livro está disponível também por aí. Eu conheci o trabalho da Mar Becker pela indicação da Roberta Santúrio, escritora do A Educação Vitoriana sob a ótica de Charles Dickens, que eu comentei no episódio 67. Então eu deixo meu muito obrigada à Roberta e também à Mar pela autorização da leitura. Dia 4 de novembro, semana passada, A Mulher Submersa foi premiado com o Minuano de Literatura na categoria Poesia. O prêmio Minuano é concedido pela Secretaria de Estado da Cultura, SEDAC, por meio do Instituto Estadual do Livro, IEL, em parceria com o Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Está na sua 4ª edição e é uma premiação para autores nascidos ou residentes aqui no Rio Grande do Sul, bem como para editoras gaúchas. E, mais recentemente, o livro da Mar Becker foi indicado ao Prêmio Jabuti, que é uma premiação nacional e está na sua edição 63ª, assim que fala, né? 63. É da seção A Parte do Reino, a poesia que vou ler hoje por indicação da Mar. Vamos à leitura. Todas iguais. As mulheres são todas iguais, todas, sem exceção. As de ontem iguais às de hoje iguais às de amanhã. Que não se engane o meu amor, porque em breve a ex dele voltará através de mim para dizer pela minha boca o que não pôde dizer pela sua. E eu farei o mesmo pela boca da próxima e assim sucessivamente. É uma maldição. Entramos na vida de um homem como se fôssemos cada uma só. Com o passar do tempo, nos tornamos todas iguais. Juramos sempre o mesmo amor no começo, rogamos sempre as mesmas pragas antes de bater a porta no final. Sempre a mesma garganta, a mesma língua de gárgula. As mulheres são todas iguais. Por isso, quando caminho pelo bairro, me reconheço nos olhos que me olham. Sou a moça parada à janela, translúcida. Sou a que atravessa o dia pensando em rosas. Do povo, de Hiroshima, de Gertrude Stein, de ninguém. Estou na rua, mas estou em casa. Estou em mim mesma como no meio de uma catedral vazia, e cada palavra que calo é um sino tangido pelo silêncio, um chamado. Li esses dias que os ciclos de sangue de mulheres que moram juntas tornam-se sincrônicos. Vou mais longe. Digo que também passamos a nos encontrar em sonho.
Nesse tempo, trocamos de nome umas com as outras, falando em voz baixa, para que não se rompa o fio de prata. As mulheres são todas iguais, basta olhar com atenção. Veja, por exemplo, pouco depois de se separar de Ted, Sylvia se suicidou usando gás de cozinha. Mais tarde, a Cia, a nova esposa, repetiu o ato. A mesma cena, o mesmo gás, o mesmo homem. As mulheres são todas iguais. Pelas mãos de Salomé, também eu servi a cabeça de João Batista numa bandeja. Pelas mãos de Lucrécia Borgia, também eu misturei cantarélia no vinho e terminei o dia envenenando um marido. Esta noite o meu amor se deitará com sua nova mulher. Nela estaremos todas, repetíveis, labirínticas, espelhos, espectros umas das outras. De madrugada será seduzido com beijos e cheiros, e quando descobrir que é a mesma de sempre, o mesmo antigo demônio fêmeo, nessa hora será tarde. Já a terá fecundado, já terá continuado nossa linhagem má, numa filha. Todas iguais. As mulheres são todas iguais, todas, sem exceção. As de ontem iguais às de hoje iguais às de amanhã. Que não se engane o meu amor, porque em breve a ex dele voltará através de mim, para dizer pela minha boca o que não pôde dizer pela sua. Eu farei o mesmo pela boca da próxima e assim sucessivamente. É uma maldição. Entramos na vida de um homem como se fôssemos cada uma só. Com o passar do tempo, nos tornamos todas iguais. Juramos sempre o mesmo amor no começo. Rogamos sempre as mesmas pragas antes de bater a porta no final. Sempre a mesma garganta, a mesma língua de gárgula. As mulheres são todas iguais. Por isso, quando caminho pelo bairro, me reconheço nos olhos que me olham. Sou a moça parada à janela, translúcida. Sou a que atravessa o dia pensando em rosas, do povo, de Hiroshima, de Gertrude Stein, de ninguém. Estou na rua, mas estou em casa. Estou em mim mesma como no meio de uma catedral vazia, e cada palavra que calo é um sino tangido pelo silêncio, um chamado. Li esses dias que os ciclos de sangue de mulheres que moram juntas tornam-se sincrônicos. Vou mais longe. Digo que também passamos a nos encontrar em sonho. Nesse tempo, trocamos de nome umas com as outras, falando em voz baixa para que não se rompa o fio de prata. As mulheres são todas iguais, basta olhar com atenção. Veja, por exemplo, pouco depois de se separar de Ted, Sylvia se suicidou usando gás de cozinha. Mais tarde, a Cia, a nova esposa, repetiu o ato. A mesma cena, o mesmo gás, o mesmo homem. As mulheres são todas iguais. Pelas mãos de Salomé, também eu servi a cabeça de João Batista numa bandeja. Pelas mãos de Lucrécia Borgia, também eu misturei cantarélia no vinho e terminei o dia envenenando um marido. Esta noite o meu amor se deitará com sua nova mulher. Nela estaremos todas, repetíveis, labirínticas, espelhos, espectros umas das outras. De madrugada será seduzido com beijos e cheiros, e quando descobrir que é a mesma de sempre, o mesmo antigo demônio fêmeo, nessa hora será tarde. Já a terá fecundado, já terá continuado nossa linhagem má, numa filha. Essa foi a poesia Todas Iguais, de Mar Becker.
E como vocês ouviram, eu não consegui decidir e fiz 2 leituras. Primeiro, eu quis ler com uma marcação mais dramática, mas achei interessante imprimir um ritmo mais enérgico também a esse texto. A poeta, que tem o mar no nome, retoma a imagem da água no título do seu primeiro livro, A Mulher Submersa, e traz nos poemas essa ideia de fluidez, de linhas que contornam o corpo, curvas, feminilidade, mas também traz imagens que remetem à concretude, ao que é palpável. O livro é de 2020, mas a autora escreve poesia há algum tempo. Publicava o blog Poemargens e também em revistas, como a eletrônica Malarmargens, editada por ela. Dessa época já estão presentes na poesia da Mar a ideia do feminino que se encontra, do feminino que dialoga, do feminino que coexiste no espaço e no tempo, como nos poemas das Irmãs e no Todas Iguais que li hoje. Nesse vimos alguns nomes representativos dessas todas, que são as mulheres, que são iguais. São nomes de mulheres que viveram tempos e angústias diferentes. Muitas delas escreveram poesia e todas marcaram seus nomes de alguma forma no imaginário coletivo. Gertrude Stein, escritora e poetisa americana que viveu a transição do século XIX para o século XX. Sylvia Plath, poetisa e escritora americana que se suicidou aos 30 anos. E, repetindo o drama de Sylvia, como no fluxo de repetição que Mar sugere no poema, Assia Gutman, que casa com Ted Hughes e se suicidou da mesma forma que Sylvia. Salomé é uma figura meio mítica, teria nascido no século XVIII. Ela foi uma menina na corte de Herodes, envolvida de alguma forma no episódio da morte de São João Batista, que era um profeta que denunciava injustiças sociais. Ela acabou ficando conhecida como uma mulher sensual que decapitou o profeta em função de um texto de Santo Agostinho. Então, a ideia que o senso comum tem de Salomé é a imagem perpetuada por um homem. Não necessariamente corresponde ao que essa mulher que dista tanto no tempo foi. Lucrezia Borgia foi uma italiana que viveu durante o Renascimento. Teve uma vida agitada e parentes poderosos. O pai dela se tornou papa, para tu ter uma ideia. Ficou com fama de envenenar maridos, como a Mar faz referência na poesia. Dizem que Lucrécia usava uma poção chamada La Cantarella, que era feita com arsênico. E o que essas mulheres da poesia têm em comum? Elas despontaram em suas áreas, foram poderosas em seu tempo, protagonistas de seus destinos, ainda que a sua escolha tenha sido por interromper a vida, como a Sylvia. Mas elas são todas as mulheres citadas na obra? Não. De alguma forma, todas nós, mulheres que lemos esse poema, fazemos parte dessa composição. E também da vida dessas mulheres que marcaram época, porque a poeta sugere que todas nós compartilhamos de uma mesma essência, que é o ser fêmea. Há uma atenção do eu lírico sobre o que essas mulheres dizem e fazem, e o que voltam a dizer e fazer. Então a nossa atenção é dirigida à ação do dizer, do estar parada à janela, do pensar em rosas. E mesmo o silenciar ecoa uma ação, que é o reverberar de um sino. Essa capacidade de retorno, de repetição, de serem todas uma mesma, é vista no poema como uma maldição, mas não é uma ação passiva. É antes uma capacidade, a qual o feminino está destinado, mas da qual pode tirar proveito, seja para dizer o que não pôde falar antes, seja para agir de uma forma que as convenções não admitiriam, envenenando, cortando cabeças. A passividade está relegada à faceta masculina, que toma parte no ciclo do eterno feminino, porque não pode evitar fecundar e replicar o que o eu lírico chamou demônio fêmeo. E notem que essa expressão, demônio fêmeo, designa o feminino, mas está no masculino.
Quando vocês pegarem o livro, ou quem já conhece, vão ver que está tudo em letra minúscula, mesmo o título e os nomes próprios. Uma vantagem de fazer a leitura comentada de uma autora contemporânea e que responde super gentilmente como a Mar, é que eu pude conversar com ela sobre isso. E o que ela falou foi sobre a questão estética da fluidez que esses minúsculos permitem, sem que o olho do leitor se detenha ou perceba com diferença determinada palavra por estar em letra maiúscula, porque o discurso todo parte do mesmo rio. Bom, essa foi a minha interpretação e com certeza não é a única. Em relação à poesia e à literatura em geral, o importante é que tu leia e veja quais sentidos o texto desperta em ti. Quais são os significados que emergem para ti do título A Mulher Submersa? E da poesia que eu li, Todas Iguais. Tu encontra A Mulher Submersa no site da editora Urutau, nas principais livrarias e sites de vendas, e mais informações sobre a poeta Mar Becker no @marbecker1109, e esse Becker é com CK. As imagens que vocês vão ver na divulgação do Insta do Literatura Oral foram presentes de leitores para a Mar. A imagem com o ramo seco é de @difragafinearte e a da banheira é de @yxes.13. Eu vou marcar lá no Insta. Por hoje fico por aqui. Fiquem bem e até o próximo episódio do Literatura Oral.